Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou cristão e eu estou aqui para te falar de doutrina espírita. Como eu disse no último vídeo, eu ia fazer um vídeo específico sobre provas e expiações. No último vídeo nós falamos sobre o terceiro capítulo do Evangelho, que dizia sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E o segundo estágio dessas moradas, da classificação dessas moradas, é o estágio de prova e expiação no qual a terra está inserida. Esse estágio, ele é o segundo, então isso significa que nós, como seus habitantes, estamos muito mais próximos da situação animalesca, né, do que da situação ou da condição de homem integral que temos como exemplo Jesus. Essa condição de segundo estágio e de provas e expiações significa que a gente está saindo da nossa infância egoísta, tentando nos largar um pouquinho ali dos nossos brinquedos e ensaiando para uma consciência moral, né? Começando a tentar perceber e entender que nós somos indivíduos e que temos uma consciência moral e que o desenvolvimento da consciência moral faz todo o significado para a nossa vida e para a nossa caminhada evolutiva. E esse nome, provas e expiações, ele se dá justamente pela característica da nossa vida, nós como habitantes da Terra. Tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, a maneira como nós encaramos e vivemos na vida material, ela tem essa característica de provas e expiações, porque temos uma série de necessidades para depurar o nosso espírito e, como eu disse, ensaiar uma condição moral melhor, né? Nos desenvolver moralmente um pouco mais, aos pouquinhos, né? Passo a passo. Então, o que significa isso? Provas, né? As provas significam o que nós temos que passar na nossa vida, que são propostas feitas antes do nosso nascimento. Então, quando a gente está ali no plano espiritual, antes que a gente possa nascer, nós fazemos um planinho com algumas atividades ou necessidades macro, né? com grandes probabilidades de sucesso. Então são nossas tendências, algumas aptidões que já temos, algumas dores suportáveis, né? Algumas alegrias sem exageros, né? Algumas escolhas pessoais, algumas escolhas onde a gente vai estar ligado com algumas pessoas, de repente o nosso trabalho, profissional, a profissão que a gente vai ter, né? Mas sempre com a intenção de nos libertar da inferioridade moral que ainda temos, né? Nunca com caráter punitivo, sempre um caráter educativo, né? Sempre para que a gente possa aprender, porque toda aprendizagem ela demanda um grande esforço, porque para que ela possa ser assimilada, então precisamos nos esforçar para termos aprendizado, tá? Então essas são as provas. Já o caráter expiativo, expiação, né? Já são dificuldades, dores, coisas impostas e irrecusáveis, né? Como se fosse uma medicação eficaz, uma cirurgia corretiva, em função de todo o mal que nós praticamos nas vidas passadas, né? No nosso passado. Então, toda essa reincidência no mal, reincidência no erro, essa dureza nossa de espírito, de coração, onde a gente comete um erro depois do outro e não percebe que precisa melhorar, que precisa mudar, né? Aí a gente passa pelas expiações. Então as expiações elas são, a gente não tem como negar, elas vão acontecer. Então imagina se a gente vem de várias vidas cometendo suicídio, por exemplo, essa vida nós viríamos com alguma deficiência, alguma dificuldade, né? De repente, faltando alguns membros, ou com dificuldade de locomoção, ou preso numa cama, né? Para que a gente não cometa novamente o suicídio que vai agravar a nossa condição moral, a nossa condição evolutiva. Então, toda vez que a gente fica e agindo contra as leis de Deus repetidamente, né, nós uma hora vamos cair nas expiações para que a gente possa também voltar
as leis de Deus, né? É uma ação corretiva, nos reeducando, nos corrigindo, nos ensinando, né? Nos reabilitando. Eu já falei, como se a Terra fosse uma clínica de reabilitação, porque estamos vindo assim de um passado muito infantil mesmo, muito ruim, né? E agora nós estamos ali passando por essa reabilitação para voltarmos novamente na retilinidade, ou novamente nos conectado com as leis da natureza, com as leis de Deus. Então, essa prisão que temos na matéria, ela pode num primeiro momento pode parecer ruim, pode parecer dificultoso, mas para o espírito causa uma grande libertação de consciência, né? Faz uma grande diferença no passo evolutivo, né? Esse momento em que temos a matéria, esse momento de sofrimento, esse momento de dores, para o espírito é como se fosse um grande impulso na evolução. Então, quando a gente estiver espiando, eu acho que o grande ensinamento disso, né, para nós mesmos, é termos dignidade, percebermos que isso é necessário para nós, necessário para o nosso crescimento. E dessa forma nós podemos servir também de exemplo e coragem para aqueles que já estão cansados, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma característica você percebe assim, nossa, mesmo com tanta dificuldade, aquela pessoa está vencendo na vida, né? Então, olha na tua família, sempre tem algum exemplo, alguém que está com... Eu lembro muito do meu avô que tinha um braço só, e ele venceu assim na vida. A gente escuta muita história boa dele, que era um homem digno, honesto, trabalhador, e mesmo com um braço só, eu lembro dele, a gente com os dois, né, às vezes não consegue fazer algumas coisas, e ele fazia de tudo, assim, dirigia, e foi um exemplo para mim de força, de sucesso, assim, né, de homem do bem, né, principalmente. E tem um outro exemplo na nossa família, de uma tia que passou a vida na cadeira de rodas, ainda ainda está encarnada, né? E mesmo assim criou uma família linda, grande, criou as filhas, cria os netos, sabe? Então tem uma força de vida assim que às vezes a gente não encontra em pessoas que estão que tem tudo, estão super bem, né? Então essas pessoas, além de sofrerem as suas expiações, a necessidade dessas dificuldades, elas acabam servindo de exemplo para nós que às vezes não passamos por essa condição, né? E também para aqueles que passam pelas expiações. Então, passar pelas expiações com dignidade é primordial para a nossa evolução mesmo. Então, a Terra, ela está nessa condição, no finalzinho dessa condição. A gente já percebe que as pessoas estão já com um pouco mais de consciência sobre isso tudo, estão conversando sobre isso, estão falando, né, discutindo, tomando consciência da vida, e logo, logo a gente vai sair dessa característica, provas e expiações, passando por uma condição de mundo de regeneração. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo.